Fala pessoal, voltamos e dessa vez com o nosso querido amigo, o cara que participou do Lincoln no ano passado, virou um grande irmão mesmo. Já era meu ídolo antes de ser. Só contar uma história rápida. Eu fui participar de uma palestra dele na Laje. E o meu irmão, que me indicou, obviamente, como quase tudo, quem me indica é ele. E aí ele falou assim, cara, vai lá, porque, porra, vai falar o Pedrinho Salomão, você tem que ouvir esse cara falar, você vai se identificar muito com ele. E aí eu não tinha a imagem Pedrinho Salomão, né? Eu tinha só o nome Pedrinho Salomão. Eu tô lá em pé, no cantinho lá, tímido lá na laje, e aí me para um cara do meu lado, normal, né? Aí me cumprimentou, opa, tudo bem e tal. E aí ele começa a falar um monte de coisa, que obviamente fazia todo sentido, mas na minha cabeça assim, caraca, esse maluco tá falando comigo, o cara nunca me viu, cara. E aí, de repente, o meu irmão chama, por favor, vem pra cá, Pedrinho Salomão. Aí ele sai do meu lado e senta lá. Falei, porra, sacanagem. Então, cara, com muito orgulho, é um cara que eu ouvi a palestra, eu li os dois livros, eu tenho um consumo incrível desse cara. E é aquele cara que você ouve e fala assim, caraca, eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Então, entendam que a gente está trazendo esse cara aqui hoje porque eu preciso que vocês ouçam esse cara falar. Se é que vocês não já ouviram. Pedrinho, seja muito bem-vindo, irmão. Tô ansioso pro teu terceiro livro sair logo. Você já mandou a capa lá só pra gente ficar com vontade. Não fique Pra poder ansioso, ler. porque ele fala sobre ansiedade, não é para ficar. Então, mas resolveu o meu problema. E aqui a gente vai falar aqui como nutrir relações potentes de liderança na quarentena, né? E aí eu queria introduzir dizendo que eu ouvi uma palestra do Leandro Carnal e perguntaram para ele assim, cara, como é que você acha que vão ser as relações quando acabar a quarentena, né? Quando as coisas voltarem ao normal ou ao famoso novo normal. E aí ele falou que ele acha que as relações vão ser valorizadas, as pessoas vão dar valor a estar com as pessoas, coisa que não era tão valorizada antes, né? O que você acha disso? E, cara, seja bem-vindo e muito obrigado por tudo que você faz pelo Link e por mim. Marcote, obrigado a você, irmão. Um prazer, essa família que eu gosto tanto. Você é um cara que me inspira muito também, né? O cara que fez o meu site, brigou para que eu fizesse um site. Falou, cara, você tem que fazer um site. Um site que hoje no mundo digital agora é só digital, né? Me ajuda muito, obrigado, foi muito bonito o link do ano passado, a gente participou, um monte de gente legal, e é óbvio que eu ia estar aqui com o maior prazer do mundo. Parabéns de você por ser inquieto, por organizar todos esses eventos e abrir esse espaço para a gente trazer nossas reflexões. O terceiro livro, que se chama Valor Presente, tem como subtítulo A Estranha Capacidade de Vivermos um Dia de Cada Vez. Ou seja, é um livro que convida a gente a se reconectar um pouco presente, né? Se a gente for um pouco... O Karnal me deu a honra de escrever um prefácio desse livro, então o prefácio desse livro está sendo escrito pelo Leandro Karnal, que é a minha maior inspiração, apesar de tudo pensar muito diferente, mas é um cara que me inspira muito, eu me abasteço muito dos historiadores, o Val Harari, o próprio Karnal, porque me traz insumos comportamentais do que aconteceu de fato, né, na história, mais do que, de repente, a coisa mais abstrata da filosofia. Então, tenho a honra de ter o Karnal escrevendo esse livro. Eu não só acredito que a gente vai dar mais valor, como eu acho que a gente vai acelerar esse processo de volta ou de incrementação de uma nova realidade afetiva. Eu tenho dito que um dos grandes legados, né, e aí já falando um pouco desse tema que você me convidou aqui, né, das relações potentes, a maior potência que eu enxergo nesse momento, que fica de legado positivo, é pela primeira vez estarmos confrontando, ou pelo menos pensando ou refletindo sobre a possibilidade da coexistência entre o digital e o analógico. O pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, já dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E eu acredito muito nisso, e você sabe que eu tento muito na minha vida, eu sou um apaixonado pelo equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio ele pondera muitas coisas. E aí, o que eu de fato vejo que está acontecendo agora
é que a gente está juntando esses dois mundos. O digital veio essencialmente para aperfeiçoar o analógico e depois substituir o analógico. O que a gente via era, por exemplo, empresas, estratégias sendo muitas vezes trabalhadas para o digital em substituição ao analógico. E assim foi. E assim a nossa vida veio se dando. Se a gente voltar 200 anos no tempo, o nosso grande sonho como sociedade era termos ferramentas tecnológicas, maquinário, que fizesse com que a gente tivesse mais tempo para viver nossas vidas. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial veio, né, a máquina a vapor trouxe uma grande modificação no comportamento da sociedade e o maquinário, de uma maneira geral, veio trazendo uma série de facilidades, primeiro no campo, depois na indústria e depois no nosso consumo na sociedade. Para encurtar um pouco a história de lá para cá, a gente tem tido facilitadores advindos da industrialização da tecnologia, que na teoria facilitaram muito a nossa vida. Essa tela que a gente está se falando aqui hoje, ela faz praticamente tudo que eu preciso, ela paga a conta, ela chama a comida, ela escolhe casa para morar, ela chama o carro que eu preciso, ela vê o tempo, vê o melhor caminho, a melhor rota, né? O melhor caminho que eu posso seguir, desculpa, o melhor caminho que eu posso seguir e a minha sensação de cada vez ter menos tempo. Ou seja, o objetivo fim de toda a revolução causada pela humanidade não foi atingido. O que a gente vê hoje é que esse mundo digital da hiperconectividade, do FOMO, né, do Fear of Missing Out, dessa necessidade de estarmos sempre conectados, nos causou essa obsessão por estarmos o tempo inteiro fazendo alguma coisa, né? O que traz de imediato essa necessidade de, diante da conexão, estarmos sempre produzindo, assistindo, consumindo, fazendo alguma coisa. O que a gente está vendo agora? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é um comportamento totalmente analógico. Eu não tenho nenhum assistente, né, da tua agência para verificar o uso do texto ou do microfonar. Né? Eu só estou preocupado com a parte de cima, então a parte de baixo pode ser uma cirola, não tem problema nenhum. Né? Eu estou na minha casa, quer dizer, no meu escritório, que é a minha casa, do lado da minha casa, sem ninguém aqui. Né? Não testei o microfone antes, estou no meu próprio celular. Né? E você está do mesmo jeito também. Não sei se você está de cirola, não deve estar, mas você está, né, completamente à vontade, com o fone, que é o fone que você usa para escutar suas músicas. Ou seja, isso é um comportamento analógico. Estamos abrindo as nossas casas para as pessoas entrarem. Olha que loucura. Né? Estamos confiando no outro como nunca confiamos. Imagina, se você, né, você vai convidar um palestrante que está dentro de casa, você não sabe qual é a roupa que ele vai estar, o que ele vai estar falando, você confia no conteúdo. Isso são relações analógicas que estão sendo entregues na plataforma digital. O que eu acho que vai acontecer? A gente, pela primeira vez, vai aceitar a coexistência dessas duas formas, desses dois formatos. E isso, por si só, vai trazer um mundo onde o digital, na sua experiência, vai ser eficaz, eficiente, produtivo, mas o analógico, na sua experiência, não vai mais ser deixado de lado. Ou seja, quando estivermos sentados num restaurante, entendemos que o mundo não acaba em 2 dias, ou em 30, ou em 60, ou em 90 dias, e poderíamos nos desligar um pouco daquilo para vivermos uma relação. Acho que isso vai acontecer, acho que isso já está acontecendo dentro das casas, né? Acho que a gente já está vivendo essa experiência. Então, eu concordo e ainda acelero um pouco esse processo, estendo um pouco esse processo. Agora, com relação ao tema específico de nutrir relações potentes, né, nesse momento de pandemia, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e eu vou trazer 2 pensamentos para a gente estabelecer o diálogo aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o papel de um líder no tempo difícil ou num tempo de bonança, num tempo próspero, é exatamente o mesmo. Não muda. O papel do líder é justamente encontrar o equilíbrio. O papel de um técnico de um grande time, e aí vamos pegar o meu Flamengo, ou o papel de um pai de família, né? Eu preciso falar do Flamengo, tá bom falar do Flamengo, ou de um pai de família, ou de um grande líder governamental, ou de um grande gestor de empresa, é trazer a sensação e a prática do bom senso do equilíbrio. E a lucidez, que é uma palavra pouco trazida para esse mundo corporativo, e que eu adoro a lucidez,
né? Inclusive porque tem uma música do Jorge Aragão que fala sobre a lucidez, né? Para você olhar para o lado, quando você estiver desesperado, olhe para o lado que eu estarei por lá. O tema da música é a lucidez. A lucidez é esse ponto focal de equilíbrio, quando você precisa, né, você olhar para o lado. E tem uma definição muito bacana da psiquiatria, associada à psiquiatria, é que na psiquiatria a lucidez é um estado transitório de bom senso, de lucidez, diante de um transtorno. Ou seja, o status quo é o transtorno, é a perturbação, e você encontra em algum momento essa lucidez, que é o papel central de um líder. A gente vive diante de tantas loucuras, né, nessa pandemia de desumanização que antecede a pandemia da Covid-19, que a gente já vive, que é o meu tema central, que eu tenho discutido muito, e essa pandemia de desumanização ou de humanização, dependendo do ponto de vista, ela exige a lucidez. O que a gente está vendo hoje, Marquinhos? A gente está vendo tudo menos bom senso. O que a gente vê hoje? Tudo menos opiniões ditas, né, revestidas de lucidez. Então esse é o papel central do líder. O papel central de um líder, tanto no momento de bonança, onde todo mundo está achando que tudo está ótimo, né? E que, por exemplo, quem quiser ler sobre a crise de 29, que está sendo muito trazida para cá, era um momento de constante euforia, onde se o líder tivesse lúcido, talvez tivesse falado, olha, não é possível que todo mundo aplicando na bolsa, com esses múltiplos incríveis, continuem ganhando. Ao mesmo tempo, no momento de pandemia, de parada do mundo, a gente não pode imaginar que o mundo vai acabar, porque ele não acabou, ele não vai acabar. Né? Então, esse é o primeiro ponto com relação à lucidez. O segundo ponto, e que eu acho que é um pouco mais... talvez a gente fale de uma forma um pouco mais dilatada, mais extensa, é com relação à humildade. O que a gente perdeu como sociedade? O que a gente perdeu como humanidade? A gente perdeu a humildade. A gente chegou no momento em que a gente acha que a gente sabe tudo. Em que todos nós, no exercício da liderança, quanto mais degraus subindo, mais nos achamos sapientes. Voltemos a 40 mil anos atrás, quando éramos caçadores-coletores. Para pensar comigo, Marquinhos, olha o que a gente sabia. A gente sabia cozinhar, a gente sabia caçar, pescar, construir a própria casa, costurar a própria roupa, a gente sabia duelar e a gente previa com um índice enorme de assertividade o que ia acontecer com o tempo. Já conhecíamos mais de 80% da fauna e da flora que conhecemos hoje, 40 mil anos depois. Passados quase 40 mil anos, dominamos o mundo, o planeta, o maquinário, passamos por 4 revoluções tecnológicas, por uma revolução industrial. Vivemos agora uma era de uma mudança enorme, né, em todas as relações pessoais e nos julgamos sapientes. Depois de 40 mil anos, quantas dessas coisas a gente sabe fazer? Quantos de nós aqui presentes sabemos cozinhar, caçar, duelar, pescar, construir a própria roupa, costurar a própria roupa, construir a própria casa? Quantos de nós sabemos cuidar dos nossos bandos? A gente tem se esvaziado de sabedoria. E a gente tem criado uma obesidade intelectual com esse acesso livre à informação. Informação virou commodity. Então, a gente parte do pressuposto de que a gente precisa se abastecer de tudo. Eu ainda sou de uma época que eu dormia com uma dúvida. Para os mais jovens que estão assistindo para a gente, que estão assistindo a gente, isso é praticamente impossível de se pensar, mas essa era a realidade. Não existia o Google. E eu tinha que perguntar para o meu pai alguma coisa. Se meu pai não tivesse disponível, ou se ele já tivesse ido dormir, e quando surgia aquela dúvida, eu tinha que no dia seguinte perguntar para ele. Eu dormia com a dúvida. E se ele não soubesse, eu tinha que ir para uma biblioteca, ou perguntar para o professor. Quantas dúvidas ficaram para sempre comigo? Né? Hoje a gente tem acesso a qualquer informação, e a gente acha que informação é conhecimento. Não é. O conhecimento tem uma diferença da informação. O conhecimento é inesquecível. E quando a gente adquire conhecimento pela prática, é o exercício que eu estou tentando fazer com o Bento, de tirar a rodinha da bicicleta, ele cai várias vezes, está pé da vida comigo, mas eu não tenho a menor dúvida de que quando ele aprender, ele nunca mais vai esquecer. Só que quando a gente adquire conhecimento, a gente se julga sábio. A sabedoria ainda é um passo acima do conhecimento. Porque o conhecimento pode vir através dos livros, através da academia, das leituras, dos cursos, de cursos como esse, mas a sabedoria vem através da vivência. Se você tiver que pensar, Marquinhos, em alguém muito sábio, alguém que você conheceu muito sábio, ou se qualquer um dos nossos ouvintes tiverem que pensar em alguém muito sábio,
muito provavelmente pensaremos naquele bisavô, naquele avô, naquele tio. A pessoa que é sábia para a gente, na grande maioria das vezes, não é uma pessoa que teve acesso à instrução. Por quê? Porque a sabedoria vem da experiência, da vontade que eu tenho de entender o comportamento humano através da observância. Os sábios são aqueles que sentam com a cadeira na varanda e ficam observando o mundo passar. Essa é a sabedoria maior que a gente pode ter na vida. E a sabedoria vai vir com a experiência. Cada vez menos a gente tem tempo para ter essa experiência. O líder, por que num momento como esse, a gente tem questionado tanto o papel, a capacidade de líderes cuidarem das pessoas? Porque já não cuidavam no momento físico. A gente já tinha essa noção de que o tempo era ausente. Vivíamos numa pressa nociva. A pressa é o comportamento mais nocivo que a gente pode ter. O que mais me causa arrepio é quando alguém fala: eu tô doido para que isso tudo termine. Essa frase sozinha não pode ser falada. Se eu falasse: eu tô doido para que isso tudo termine, para implementar todos os novos hábitos que eu desenvolvi durante esse tempo, ou para implementar o que eu li num grande livro, ou para mostrar o quanto agora eu estou fisicamente melhor porque eu me dediquei e me cuidei, tudo bem. Agora, torcer para que isso tudo passe, vai passar, não precisa nem torcer. Agora também vai passar o que você fez ou deixou de fazer com esse tempo que passou. Então é importante que a gente recupere essa humildade e entenda que essa obesidade intelectual, esse encher a cabeça de coisas achando que a gente precisa saber de tudo, pode causar uma anorexia emocional. A gente fica achando que a gente sabe muito, que a gente tem um lastro, um repertório enorme para lidar com as dificuldades, e é aquela visão distorcida, que quem tem esse transtorno tão grave, que é a anorexia normal, você se olha no espelho e você fala: não, peraí, eu preciso me esvaziar, eu preciso botar para fora. E aí a gente vive nesse dilema, e aí a gente volta para a ideia do equilíbrio. Então, acho que o papel central de um líder nesses tempos difíceis é justamente encontrar o bom senso. O bom senso que, por exemplo, pode ser trabalhado aqui nessa questão hoje, desse dia que a gente está vivendo, como a aceitação de opiniões diferentes quanto, por exemplo, ao isolamento social. Quando a gente acredita somente aos infectologistas uma opinião sobre o isolamento pessoal, a gente está dizendo que a narrativa deles é a única aceitável. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela me convence, mas ela não é a única possível. E aí, de repente, quando eu escuto um sociólogo, um antropólogo, um economista, a opinião vai ser diferente. Só que a gente vive num mundo em que a dificuldade do equilíbrio, de encontrarmos o equilíbrio, passa pela nossa incapacidade de sermos tolerantes. Porque a gente não se satisfaz com as narrativas que consumimos. A gente quer convencer os outros de que a nossa narrativa é a única a ser aceita. Eu vivo numa narrativa. Você sabe, eu sou um católico praticante, Então eu acredito, por definição, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, acredito nos santos. Essa é uma narrativa. Eu parto do pressuposto de que os 4 evangelhos escritos contêm a história de Jesus vista por 4 amigos, por 4 pessoas que viveram ali perto naquela época e transcreveram aquilo que aconteceu. Agora, é muito fácil, eu, diante do meu realismo e da minha racionalidade, entender que a minha narrativa pode ser cheia de deficiências, cheia de falhas. E que mesmo assim ela pode me servir, porque é uma narrativa que eu escolhi. Agora, a partir do momento que eu quero criar na cabeça dos outros a catequese de que a minha narrativa, seja essa, ou seja política, ou seja ideológica, ou seja filosófica, é a única aceitável porque eu estou dizendo que é, e se eu acredito no catolicismo, eu digo que ele é o único caminho, eu estou dizendo que os meus amigos judeus, muçulmanos, agnósticos, espíritas, das matrizes afro, são mentirosos, e eles não são. Que bom seria se todo mundo aceitasse as suas narrativas e ponto. Ela é boa para mim, mas eu posso conviver com o outro. Então a gente se distancia do equilíbrio porque a gente é abastecido dessas narrativas. Se você sai na rua agora, você vai matar a humanidade, você é um genocida. Se você fica dentro de casa, você é contra o trabalho. São narrativas que podem coexistir. Então, o que eu vejo hoje são poucas pessoas dispostas a darem uma pausa no mundo para tentarem trazer lucidez para suas reflexões. De repente até tentar entender, Tentar entender o momento, dar uma pausa para assim, vamos entender que parada é essa que está acontecendo, porque, óbvio, é muito prejudicial, mas como é que eu posso tirar
aproveitar bem dessa situação e tentar fazer alguma coisa, algo de bom, que é o que você falou, né? Será que eu estou esperando isso passar para fazer alguma coisa? Será que não dá para eu fazer agora? Né? A gente está hoje desde de manhã, quando eu comecei com meu irmão, ele falou também em humildade, que eu acho que é um baita desafio, e aí eu começo por mim, a gente começou essa conversa aqui, eu dizendo que em momento nenhum eu esperava que você fosse humilde o suficiente para parar do meu lado, você sendo Pedrinho Salomão, e conversar comigo como se eu fosse seu amigo, e no entanto você entrou para fazer palestra logo depois. Então você vê como isso está na nossa cabeça, né? Eu não esperar que uma pessoa conhecida como você tenha humildade, significa que então se eu me tornar conhecido, provavelmente eu não vou ter. Sei lá, né? É uma reflexão meio louca que a gente acaba fazendo, porque se eu estou esperando de você isso, por que eu não vou esperar para mim também, né? E aí quando a gente fala de liderança, eu também lembro de muito ouvir você falar de reclamação, como as pessoas gostam de reclamar. E aí quando você me fala assim, cara, não importa o cenário, o papel da liderança é o mesmo, eu acho que é um pouco isso, né? Acaba que o líder acha que tem que fazer alguma coisa diferente pelo cenário de agora, quando na verdade ele já deveria estar fazendo há muito tempo. Não precisava estar acontecendo isso agora para fazer. Né? A gente conversou sobre educação, por exemplo, de manhã com meu irmão, e aí a gente falou, hoje em dia tá começando, as empresas estão se dando conta da importância da educação corporativa, né? E aí vinda de uma dor das escolas, das universidades e tudo mais. Mas por que não se fazia isso antes? Ou por que isso não era... Será que então as escolas tinham que falhar para que isso funcionasse? Porque isso funciona tão bem. Eu acho que independe de insucessos ou independe de algo falhar, a gente ter o que a gente está fazendo hoje ligado à educação corporativa. Né? E aí cai exatamente no que você está falando. Né? E aí eu não sei se é só comigo ou se a galera que está assistindo também acaba entrando um pouco nessa maluquice, que parece que o Pedrinho fala, parece que ele entra na minha cabeça, porque ele falou, se a gente perguntar quem são os sábios, na hora eu pensei no meu avô, nunca pisou numa escola. Né? Então, eu não sei se você tem informações privilegiadas, mas o meu avô, que hoje tem 100 anos, né? Ele completou 100 anos em 2020, está vivo, tá bem, firme, mais forte do que eu, provavelmente. É um cara que nunca pisou na escola, nunca pisou numa escola, sabe? E é um cara que é uma grande inspiração para a família inteira e para quem o conhece. E, cara, mais uma vez você está falando sobre humildade. Cara, esse cara que eu tô falando, que é o meu avô, que também é um grande ídolo que eu tenho, ele anda na rua falando com todo mundo, não importa quem seja. Foi o primeiro cara que eu vi cumprimentar mendigo, sabe, na minha vida, assim, andando com ele na rua, o cara cumprimentou um mendigo. Então eu já estava cheio de vício na minha cabeça errado, né? E aí quando você começa a andar com as pessoas que vão te ensinar essas sabedorias simplesmente com agir sem falar, é impressionante como é que o teu ponto de vista muda, né? Tem uma passagem no seu livro que o teu pai te ensinou e você me ensinou através dele, né? Que é como você dá valor ao tempo, né? E aí ele te deu uma lição dizendo assim, Pedro, quando eu disser para você que a gente, Pedro, vamos conversar e tal, aproveita esse tempo para a gente conversar, né? Mais ou menos isso, não sei se foi exatamente isso, mas aproveita esse tempo para a gente conversar, porque isso é o melhor que eu posso te oferecer, é o meu tempo, né? Isso faz total sentido. Não conversa em pé, senta sem pressa. Isso faz total sentido. E quando a gente entra numa quarentena maluca, que a gente não esperava, e a gente começa a conviver o dia inteiro com a família, né? Independente de como é cada uma delas, você começa a perceber uma série de coisas. Assim, eu entrei em quarentena, eu fiquei mais ou menos 3 meses, pouco menos, saía um dia ou outro para vir para a agência, porque também é muito pertinho da minha casa, e só na semana passada que eu tenho vindo mais, mas as pessoas continuam de casa trabalhando, né? Então, estou praticamente só com eu e mais 2 pessoas aqui que estão livres para vir ou não. E, cara, eu comecei a sentir muita falta das minhas filhas, porque eu passei 2 meses de blau com elas o dia inteiro. Então, se eu estava numa reunião agora com Pedrinho e Salomão, a Bia devia estar sentada aqui no meu colo, puxando meu fone de ouvido, e eu reclamando disso, e agora eu estou vendo que isso seria maravilhoso que ela estivesse aqui agora, né? A gente começa a dar valor ao que a gente não tem, talvez, sei lá, é muito louco, né, Pedro?
E a gente tem, o Marcos, você falou um negócio agora que é uma reflexão que eu tenho trazido e que se encaixa muito, assim, né? Bom, primeiro, eu não tenho informações privilegiadas, não. Mas é um pouco de bruxaria. Não, olha que coisa interessante. A gente tem, durante essa vida da gente, a gente tem se enchido, todos nós, né, quem está assistindo aqui, a gente tem se acostumado e muito a assumirmos compromissos pelos quais a gente sabe que a gente não está preparado. Isso acontece desde quando a gente está na escola, né? Eu sempre dou esse exemplo da física e da matemática. Eu comecei a ter matemática mais cedo do que a física, né? A física vem depois. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a aprender matemática é que eu não nasci para aprender matemática. Eu falei, pô, matemática é um negócio que não é para mim. Mas o que eu fazia? Mesmo achando que eu não tinha nascido para aquilo, eu tinha que estudar o ano inteiro para matemática, dava mais trabalho, tinha que ter professora particular, tinha que ter ajuda dos amigos, tinha que ficava em prova final, tal, estudava muito, virava no final de semana, quando tinha as provas era aquele sofrimento. E aí eu passava de ano. Achava que eu estava livre, 3 meses depois, quando eu voltava no primeiro dia de aula do outro ano, voltava a matemática no primeiro dia de aula, eu falava, meu Deus, eu não nasci para isso. Assim foi a vida inteira, né? Depois veio a física, um pouco depois eu pensava isso sobre a física. A gente se acostuma a assumir esses compromissos para os quais a gente nunca foi preparado. Quando a gente senta no banco da faculdade, para quem pôde fazer faculdade, né, você escolhe um curso e no primeiro dia você fala, puta, mas não era nada disso que eu imaginava para o curso. Aí você tem aquelas matérias difíceis que você se dedica horas, estuda no final de semana, tem que fazer aqueles trabalhos gigantescos para você conseguir ir passando. Né? Aí você pensa, eu não nasci para isso, mas tudo bem. Quando você tem sua primeira oportunidade de emprego, é a mesma coisa, né? Você pensa, eu não nasci para isso, como é que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Aí você trabalha 10 horas por dia. 8 horas é o mínimo que a gente trabalha, né? Uma hora estabelecida. A gente vira à noite, chega tarde, tudo isso para nos dedicarmos a coisas pelas quais a gente não teve preparado geneticamente, biologicamente, instintivamente. Tudo certo. Bola para frente, a gente assume esses compromissos e estamos aqui hoje nós, né? Virou uma coisa natural a gente assumir esses compromissos. E o que causa espanto é que a gente se prepara para tudo isso, mas que quando a gente tem que ficar em casa com os nossos filhos, 15 dias, que era o primeiro prognóstico, né? 15 dias por conta de uma pandemia, a gente se desespera. Quando a gente tem que ficar com as pessoas que a gente escolheu dentro de casa, na nossa casa, no nosso caso, nós que somos privilegiados, com conforto, a gente se desespera. Quando a gente tem que assumir um time, cuidar desse time num momento difícil, pensar numa liderança potente em tempos de quarentena, a gente se desespera. Olha, doa quem doer. A gente nasceu para isso, biologicamente, instintivamente. A gente foi preparado para cuidar de pessoas, para sermos pais e mães. E a gente se desespera justamente nas coisas pelas quais a gente foi preparado. Ou seja, para citar aqui Heráclitos, né? É aquela história do contrassenso dele. Ele fala muito do contrassenso, né? É um filósofo pré-socrático que fala sobre esse contrassenso, né? Sobre os opostos. E é isso. Assim, olha que loucura. O que mais me causou espanto em toda essa sessentena, oitentena, cinquentena, não sei mais quanto é, o que me causou mais espanto nessa história inteira foi o primeiro dia, segunda-feira, eu lembro como se fosse 16 de março, pais e mães desesperados no grupo do WhatsApp da escola dos meus filhos, desesperados pelo simples fato de terem que ficar com suas crianças dentro de casa. Piorou uma semana depois, quando não podiam mais ter ajuda de ajudantes, babás, avós, porque tinham que dispensar todos por conta do risco de contágio, crianças assintomáticas. Aí o desespero foi geral. Alguns me perguntavam o que eu faço com essas crianças dentro de casa. Eu falava, é simples, seja pai, seja mãe. Minha avó dizia, né, pata de galinha não mata pintinho. Então a gente inverte de novo. É a fuga da lucidez, é a fuga do bom senso. Se tivéssemos o mínimo de bom senso, pensaríamos que deveríamos saber muito mais cuidar dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos funcionários, mesmo que à distância, do que das nossas carreiras, dos nossos currículos, da matemática, da desgraçada da física. E a gente não consegue lidar com isso. Volto para a minha ideia central de sempre, de que talvez o que eu tenha tentado fazer, e quando você fala que eu entro na tua cabeça, né, eu adoro quando as pessoas falam isso, é porque eu sou um obcecado pelo óbvio, né, cara? Eu acho que o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. E como eu sou ordinário, numa família de extraordinários, eu entendo que a ordinariedade, ela pode e deve aproximar a gente muito
do que está acessível para todo mundo. Porque o ordinário é aquilo que se repete todos os dias, é o que está na ordem do dia. Então, ser ordinário é, de repente, se aproximar mais do seu avô e menos daquele cara incrível, curricularmente falando, que acredita que o CV, como diz o Felipe Basile, é maior do que o você. Né? Gênio então, também, né? essas inversões precisam ser feitas. Felipe também é genial também, né? Cara maravilhoso também. Vou tentar ele pro próximo também. Cara, e aí, pois é, aí... Mas ele trabalha, diferente da gente, ele trabalha. Eu esqueço as pessoas fazem opções erradas. Não, mas aí, o que eu queria entender também era o seguinte, você começou a escrever esse terceiro livro quando? Olha, eu comecei a escrever ele em agosto, era para ele ser lançado em março, só que eu tive o prazer de ter o Líderes finalista do Jabuti no ano passado. Né? Então a editora resolveu dar mais um ano de vida para ele, então em vez de março a gente jogou para setembro. E aí eu ganhei, durante a revisão, o direito de incluir a pandemia no meu livro. Olha que maravilha, o livro fala sobre ansiedade, né? Eu sou um cara de sorte. Então, mas é isso que eu queria dizer. Porque assim, você começou a escrever uma parada que faz todo sentido agora, né? Porque na verdade a ansiedade é o que trouxe o grande problema para isso que você acabou de falar dos pais, né? Esse problema que você teve dos pais. Eu falei agora há pouco também sobre isso, que eu vivenciei uma maluquice dessa no grupo da escola também, onde se esperava do professor fosse dar aula um grande palestrante e um cara sensacional de tecnologia, né? Quer dizer, ninguém colaborou com o cara, só marretou a cabeça dos professores. Nego não colabora não, é assim, vamos em frente, assim, eu tô pagando, tem que ser bom. É mais ou menos isso. A gente acabou saindo do grupo porque não deu para aguentar. Mas, assim, então é incrível como não há colaboração, né? Não há. A gente passa por um momento bizarro como esse e ainda assim falta bom senso, como você falou, e falta colaboração para as pessoas, né? E aí você começa um livro falando sobre ansiedade, lá atrás, que a gente chegou a conversar sobre ele rapidamente na última escola de rebeldia que você fez, e aí começa a pandemia, você bota a capa para poder me sacanear provavelmente, porque você está na minha cabeça, com certeza o mundo conspira contra mim, inclusive isso aprendi que não numa palestra sua. E aí, cara, o livro faz todo sentido, quer dizer, na verdade já fazia, mas faz mais ainda, né, cara? Que maluquice, como é que pode? Porque assim, as pessoas que mais estão com dificuldade nessa quarentena são exatamente as pessoas que tiveram esse princípio de ansiedade extremado. Eu vou dizer por mim, legal que está entrando uma pessoa aqui que vai te fazer uma pergunta já, mas só para te falar uma passagem também, a minha filha passou mal durante um tempo e tal, e a gente não sabia o que mas na verdade tudo indicava que era uma apendicite, né? E a apendicite a gente precisa ser mais rápido. E aí quando a gente viu que ela já estava andando já com dificuldade, a gente resolveu levar para ela para o hospital. E aí bateu em mim essa ansiedade. Eu estava com a cabeça completamente cheia de coisas ligadas ao coronavírus e do risco e do absurdo que ele faz com a pessoa e tudo mais. E eu me vi dentro de um hospital com a minha filha. Então, assim, a ansiedade bateu ali num nível tão grande que eu comecei a me sentir mal e a perceber isso, né? E aí, enfim, deu tudo certo, fui para casa e aí eu percebi a minha ansiedade, né? Eu tive, graças a Deus, consegui perceber a minha ansiedade. Imagina quem não precisou passar por uma parada dessa, mas que ficou ansioso por uma questão simples de escola. Desculpa, para mim é simples, né? Algumas pessoas vão achar absurdo, mas para mim é uma coisa bem simples de se resolver. E aí já estão ansiosas, né? Já estão desesperadas com alguma coisa. Aí você falou de babá, quer dizer, parece que o cara nunca conviveu com um filho, né? Quem criava esse filho era babá, né? É muito doido. Eu vou trazer para nossa conversa aqui o Luiz Otávio, que é um outro parceirão também, já conhece meu irmão, conhece todo mundo, já fez curso com meu irmão. Vou trazer ele para a conversa aí para ele falar com a gente.
Fala, Luiz. E aí já estão ansiosos. Fala, Marcos. Fala, Pedro. Tudo bem? Fala, Luiz. Tudo bom, querido? Bem-vindo. Então, eu não sei porque eu tô ouvindo, eu acho que um delay da tua fala aqui no meu fone, então meio um pouco perdido aqui. Eu vou trazer para nossa conversa aqui o Luiz Otávio. Vê se não é alguma coisa no seu PC aí, cara. De repente é o YouTube que tá com delay aí. Pode ser. Bom, eu queria trazer Muta o seu YouTube, Luiz. Muta o seu YouTube. Então, eu não sei porque eu tô... melhorou agora. Eu acho que um delay da tua fala aqui no meu fone, então meio um pouco perdido. Oi, agora melhorou. Estão me ouvindo? Beleza. Então, o que queria trazer um pouco da minha dificuldade entre o que eu vejo, o que o Pedrinho falou, o que o teu irmão falou hoje mais cedo, com o cotidiano, dia a dia, né? Então, que é aquela coisa de você ter a informação diferente do conhecimento, né? Mais ainda da sabedoria. A questão da soft skill para hard skill. E o que acontece? Foi falado um pouco disso de manhã, mas é um problema que eu venho passando no meu momento de recolocação de mercado. Tenho 53 anos, vivi mais de 30 anos na área comercial, saí, a empresa que eu trabalhava fechou e eu segui minha vida. E eu sempre fui apaixonado pelo marketing, né, pela cadeira do marketing de uma maneira geral, e eu resolvi, falei, agora vai ser isso que eu quero tocar para a minha vida. E comecei a buscar caminhos para isso, né? Tanto quanto de informação, de aprendizado, quanto para conseguir a recolocação. Só que o que eu tenho sempre percebido muito, né, na minha humildade, agora que eu retomei os estudos, então entrei para uma faculdade de marketing, estou estudando marketing agora e tudo, porque eu vi que eu falo isso porque o Guga mais cedo falou que a questão as empresas não estão mais querendo tanto currículo, é mais a experiência, a capacidade, só que, na realidade, eu vejo ainda muito nessa minha busca de recolocação, eu estou procurando por estágio, e ainda muita necessidade do pedido que você seja formado, ou, no caso do estágio, você não é formado, que você tenha 1000 cursos juntos, né? E aí a dificuldade de você transpor essa fase, de você poder mostrar, ou talvez eu não estou tendo a sabedoria de como me apresentar, né? Não estou aqui falando de como montar um CV, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a fala de que tem muita gente falando dessa nova mentalidade, mas na prática mesmo, sendo posto em prática, ainda eu vejo muito pouco das empresas, do mercado de uma maneira geral. São poucas pessoas que... Eu, quando vi o Pedrinho... desculpa essa intimidade, Pedrinho, né, que todo mundo fala Pedrinho. Conheci o Pedrinho pela primeira vez pela empresa dele, né, pela Rádio Bisa. A forma como você colocava a tua equipe, né, os teus colaboradores, que você dava direito a um dia na semana, ou um dia no mês para as pessoas folgarem, que ninguém pode trabalhar depois do horário, não tem isso, e a pessoa recebe um salário. Eu falei, cara, esse cara é marciano, é de outro planeta, porque não existe isso no mundo. O que ele implantou na empresa dele é o sonho de consumo, né? Tipo, estar numa equipe com um gestor, né, com um líder com essa mentalidade, isso é um sonho de consumo. E aí eu fui buscando essa mentalidade, fui lendo, vi o Guga, o Marco, a mentalidade dessas pessoas, e eu cada vez mais me procurando me aproximar desse tipo de coisa. Mas quando eu vou buscar realmente sozinho no mercado duro e frio, eu ainda me deparo muito com essa coisa do... Não, peraí, cadê o teu currículo? Você não sabe... tu quer estágio de marketing? Tem que saber Photoshop, tem que saber editar vídeo, tem que saber fazer todas as redes sociais, tráfego pago, isso para estágio. Eu falo, pô... E aí, quando eu vou conversar com uma pessoa como que tem a mentalidade de vocês, o cara fala, pô, você não precisa saber Photoshop, porque existem 1000 programas aí que já te dão toda a setagem que você consegue montar coisa, você não precisa estudar, ter formação em Photoshop. Eu falei, mas na hora que você vai disputar uma vaga,
90% ainda está ali pedindo. Então, como é que é esse delay? Como que a gente transpõe isso da realidade macro mesmo para até conseguir ter o milagre de encaixar, de ter o seu currículo lido por, de repente, pessoas como vocês, entendeu? Porque a maior parte não está assim, entendeu? Olha, o Luiz, 3 coisas importantes. A primeira, primeiro te agradecer pelo carinho, pela participação e por acompanhar a minha trajetória. 3 coisas, cara. A primeira é que a gente realmente, eu acho que o mercado ainda não está preparado para de fato avaliar os soft skills. Assim. E quando eu digo mercado não está preparado, eu não tô culpando as empresas, não, muito pelo contrário. Tá? Talvez as empresas até estejam, porque eu, como um palestrante que viaja eu dou palestra quase que diariamente em tudo quanto é empresa que se imaginar. Eu digo que eu tenho a melhor profissão do mundo, que eu faço pós-graduação, pós-doc, ganho para isso, ganho muito bem, né? Então, assim, eu entro dentro das organizações e vejo o quanto elas estão afim, o quanto elas estão engajadas em realmente transformar esses ambientes, tá? Isso é uma realidade. Agora, por que isso ainda não é totalmente possível? Porque as métricas do mercado, a avaliação do mercado, os índices, não valorizam isso ainda. Querendo ou não, essa é a realidade. Né? A empresa que vai ser valorizada é aquela que vai te dar um número maior para abertura na bolsa, é aquela que vai pagar melhor o acionista, pagar, que eu digo, financeiramente, né? Retribuir em dinheiro. Então, essa lógica ainda não mudou. Então, qualquer decisão que venha de alguma forma implementar que eu acredito, por exemplo, né, como ambientes corporativos que sejam ambientes férteis para o desenvolvimento humano, né, para que as pessoas possam se desenvolver ali e não somente ganhar dinheiro, não só gerar dinheiro, apesar de eu achar o dinheiro muito bom, eu sou um cara que zero condeno dinheiro, muito pelo contrário, eu adoro o dinheiro através da meritocracia, acho que faz todo sentido, mas eu acho que o mundo ainda não se preparou para isso. Então, isso é uma das partes da resposta. Só que dessa mesma resposta que eu estou te dando, dessa mesma primeira parte, eu tiro a segunda, quer dizer que as empresas estão se preparando para isso. Então, elas ainda não são avaliadas por isso, mas elas estão, de fato, se preparando para isso. E te digo que tem vários, mas não é alguns, vários líderes que estão realmente lutando para fincar essa bandeira dentro de organizações, inclusive, centenárias. Tá? Então, assim, a segunda parte é o labotinista de dizer que as empresas estão se preparando para isso. Né? Então, assim, a gente tem esses dois lados. O mercado que ainda não reconhece isso, empresas que estão se aprofundando nisso. E o terceiro ponto, que talvez para mim seja o mais interessante, é que as empresas estão começando a perceber, um pouco por conta dessa velocidade, dessa insegurança do status quo, quer dizer, a pandemia mostra isso. O que essa pandemia trouxe de exercício central? E que estava esquecido, que o irmão dele falou e que eu falei aqui, a necessidade de sermos humildes. Né? Esperamos que o que ia acabar com o mundo corporativo ou com a nossa sociedade eram as grandes catástrofes. As empresas começaram a querer ter um selo verde. Começamos a departamentalizar a responsabilidade social, como se todo o resto da empresa pudesse ser irresponsável socialmente. Quer dizer, a gente começou a achar que a poluição dos rios, derretimento das calotas polares, buraco da camada de ozônio, uma guerra nuclear, agora com a Coreia do Norte chegando no cenário, iam ser os grandes problemas da humanidade. E o que ferrou com a humanidade foi a forma mais insignificante de vírus que habita o planeta Terra, a forma mais insignificante de vida que habita o planeta Terra, que é o vírus. O que parou a humanidade foi essa forma insignificante de vida, que é o vírus. Né? O vírus que não para as nações mais pobres, que vem em sequência destruindo a formação antiga da sociedade. Começa por uma das civilizações mais antigas do planeta, a China. Em vez de destruir os países pobres que estão ali em volta, atravessa quase toda a Ásia para chegar na Itália, dentro da civilização moderna, onde nasce o senso de justiça, onde nascem as leis e o princípio da democracia como ela é estabelecida hoje. Depois ele destrói a França, onde nascem as relações trabalhistas que a gente está discutindo aqui agora, né, esses skills todos. Não satisfeito, destrói a potência industrial mais forte da Europa, onde as grandes farmacêuticas que fazem as vacinas estão, né, a Alemanha.
E aí você acha, agora sim, vai ferrar o leste europeu, que é menos favorecido. Não, desce um pouco, destrói todos os colonizadores. Quem fez o mundo ficar desse tamanho, né? Então a gente tem a Espanha, Portugal e a Inglaterra destruídos. Aí você fala, agora a África, o país pobre, o país de desgraça, o país da desigualdade, vai sofrer. Não, ele pega um stand-up paddle, né, cruza todo o oceano e destrói a nação mais potente do mundo, que é os Estados Unidos, a cidade mais importante do mundo, que é Nova York. Ou seja, é um vírus que ensina pra gente que a gente precisa fazer o exercício da humildade. Que a gente precisa entender que você não vai estar... Se você é rico, milionário, terceiro setor, quarto setor, quinto setor, se você é responsável socialmente, se você não é, se você faz parte de uma economia de primeiro mundo ou de terceiro, isso não vai mudar a sua insegurança com relação a tudo que está aí. Então, esse exercício de humildade, esse exercício de autoconsciência, de gestão de um todo maior, que o Marquinhos acabou de falar aqui com relação à colaboração, por exemplo, precisa ser restaurado. Aí acho que dentro dessa restauração, os soft skills são os que de fato fazem a diferença, né? Não adianta você achar que alguém que é PhD em Harvard vai ser o cara que vai ter mais habilidade para cuidar de pessoas, por exemplo, com medo de se encontrarem na rua. Pessoas capazes de reativar todo um mercado, por exemplo, do varejo, né, que agora vai ficar refém do álcool gel, por exemplo, distanciamento de 2 metros. São pessoas que têm habilidades humanas, ou seja, a gente está tendo a possibilidade, né, de agora, de uma vez por todas, trazer essa realidade para cá. Agora, como tudo na vida, Marquinhos citou o Karnal foi um negócio muito interessante. As pandemias, as grandes crises, elas não servem para necessariamente trazer processos novos, e sim, muitas vezes novos, e sim, muitas vezes para acelerar processos que já tinham se iniciado, mas ficaram caminhando de forma mais lenta. Quem sabe essa pandemia não vai acelerar esse processo. E até, Luiz, sobre isso que você falou, eu acho que a tua visão disso é importante para a gente entender, porque eu acho que vai até além em relação a que tipo de variável acaba influenciando que isso não seja acelerado, para que essa contratação não dependa tanto de título ainda. Porque imagina, principalmente na área de marketing, que é a que eu estou inserido, as contratações são feitas assim, o cara fechou 2 contratos grandes, ele precisa de time agora. Então, ele devolve para você a responsabilidade que deveria ser dele de estar preparando um time para receber esse cliente, entende? E isso é Brasil, cara. Isso é Brasil, porque aí você parte de um problema de planejamento que não há e entrega para um problema de falta de mão de obra. Né? Teve um cliente que eu conversei semana passada e ele falou assim para mim, no Brasil a gente tem 10 milhões de desempregados, mas a gente tem 20 milhões de empregos só que sem conseguir ser preenchidos. Né? E não é bem assim. Na verdade, eu acho que está faltando as pessoas, as empresas, as áreas educacionais se responsabilizarem por preparar as pessoas para isso. Né? Senão não adianta, vai ficar um jogo de empurra eterno. Entende? Então, por que o cara já quer você preparado com todas as ferramentas? Porque ele vai pegar você, vai botar você sentado e falar, irmão, trabalha aí, o cliente é esse. Ele não vai querer perder tempo, porque isso dá trabalho, entendeu, Luiz? Ele vai perder um tempo enorme, ele não sabe disso por uma pura burrice, né? Assim, sem o menor problema de dizer, mas é por pura burrice mesmo. Então, ele vai tentar te transferir essa responsabilidade, esperando que você traga, que já chegue para ele com todas as ferramentas possíveis e dando isso como um diferencial, quando na verdade não é. Porque assim, cara, ferramenta é algo que você tem que trabalhar lá dentro, sabe? Eu nem acho que você tenha que ter as ferramentas, porque você não sabe qual é a dinâmica da empresa, que a empresa, de que forma a empresa trabalha exatamente. Pô, você acha que a Rádio Ibiza trabalha igual a minha agência? Cara, a metodologia deles, o envolvimento, a filosofia, a cultura, apesar de eu me identificar muito, eles trabalham de uma maneira completamente diferente. Os negócios são diferentes. Entende? Não dá para você achar que por você estar inserido num segmento, todas as empresas trabalham iguais. Né? Não trabalham não, trabalham muito diferente. E aí eu acho que ainda há essa questão do delay que você se referiu, eu acho que ainda há essa questão do cara achar, como você bem frisou, que está economizando tempo te pegando preparado para jogar, para trabalhar, do que te preparar. Na verdade, ele não está ganhando tempo. Né? Luiz? Desculpa.
Não, fala, manda ver. Não, Manda ver. só ia concluir, porque isso que você falou vai muito de encontro a muito da minha vivência de mais de 30 anos na área comercial, né? Que eu estou migrando para a área de marketing, né? Que eu sonho é trabalhar de uma forma mais estratégica, mais cerebral, mas, enfim, eu tenho 30 anos na área de comercial, desde o olho no olho, vendedor de loja, até diretor de empresa. Então, mas sempre vivi muito aquela coisa do onde se não tem feedback, não se preocupa com a saúde do colaborador, é meta, e não bate meta, você é um péssimo funcionário, não quer saber nada disso, ele só quer resultado, né? E aí fica aquela coisa de turnover de troca. O cara não dá resultado, troca, bota outro, né? E aí, quando eu saí estou começando, eu estou aprendendo, eu estou justamente na fase da humildade. Eu tatuei até aqui no braço Xoxin, que foi do Murilo Gun, fazendo o curso dele de representante criativo do Murilo, quando ele deu o Xoxin, que é o eterno aprendiz, que a gente aprende aprendendo. E vendo que isso ainda tem um pouco no mercado mesmo, né? Eu tenho a dificuldade da idade, né? Alguém contratar um estagiário de 53 anos, é só no cinema lá que teve o filme lá, o Estagiário, que aquilo eu achei bacanérrimo, né? Vamos ver se eu vou ter essa sorte. O filme é maravilhoso, né? Ainda tenho essa dificuldade para mim, mas eu vejo que tem essa coisa das pessoas, apesar do mundo estar caminhando para tudo isso, não perceberem a importância dos softs em contrapartida aos hards. E aí você pode trazer várias experiências de resiliência, de tempo de estrada, de vivência, que nem o Pedrinho falou. Não tenho 90 anos, mas de vivência, para juntar e trabalhar colaborativamente com mais jovens, mas não. Ele não tem esses quesitos todos aqui, então não serve corte, né? Mas é acalentador ouvir vocês falando e vou estar aí a semana toda com vocês. Pô, obrigado, Luiz. Obrigado pela participação aí. Tamo junto. Pedrinho, já tem data para sair o seu livro, afinal, já que eu estou ansioso? Setembro? A gente está escolhendo o melhor dia de setembro aí, mas é setembro. O livro está lindo, já está praticamente pronto. E cara, é um bom convite para a gente tentar trabalhar essa ideia de viver um dia de cada vez, né? É um grande desafio, né, Pedrinho? Tem um capítulo que está disponível, Marquinhos. Amanhã eu faço uma palestra na Casa do Saber sobre o livro, sobre esse tema todo. Então, quem quiser está super convidado, é só entrar lá no site da Casa do Saber. Vou ter o prazer de estar nesse espaço incrível de pensamento, às 7 horas da noite. Vai ser a palestra completa sobre esse novo livro. Show. Eu queria que você fechasse essa semana, se não me engano foi essa semana, no final da semana passada, você divulgou no teu Instagram uma frase que você colocou e um monte de gente replicou ela. Eu queria entender essa treta. Eu fiquei assim, será que teve treta com o Pedrinho em relação a esse tipo de coisa? Ou foi uma percepção sua? Foi uma percepção sua para entrar na cabeça da gente mais uma vez? Cara, o Marquinhos é muito legal, porque os meus amigos, assim, os seguidores que mais me acompanham, pensam isso. Fala, quem foi que criticou que você estava correndo? Fala para mim que eu vou. Quem foi que viu que você estava sem máscara em algum momento? Não foi isso, não. Mas aqui chega um momento, o que você aprende com a vida, Marquinhos? Olha, a sua pergunta é maravilhosa, cara. Bom, a frase era o seguinte, só para quem não viu, né? A frase era o seguinte: o pior de uma pandemia ou de uma grande crise nunca é ela em si. Sempre são aquelas pessoas que não aceitam que outras encarem tempos difíceis de forma leve, tranquila, otimista, sorridente, né? E aí eu completei dizendo, se você está incomodado com alguém que compartilhou alguma coisa leve, bonita, feliz, né, no seu Instagram, nas suas mídias sociais, o problema não está nessa pessoa que compartilhou isso, o problema está em você, né? E fica a dica, porque, na verdade, chega uma hora, cara, tem uma coisa engraçada, por isso que a tua pergunta é legal, assim, tem uma coisa engraçada, é que quando você tá no lugar de estar exposto, né, de trazer pensamentos e tal, as pessoas acham que você tem que ter opinião sobre tudo, né? O que é muito bom, porque as pessoas te validam, né? Eu fico super lisonjeado. E as pessoas me perguntam muito sobre tudo, né? Assim, achando que você vai ter opinião sobre tudo, né?
Você é a favor do isolamento, você é contra o isolamento, você é a favor do Bolsonaro, você é contra o Bolsonaro. E tem certas coisas que eu prefiro, a história da obesidade intelectual, tem certas coisas que eu prefiro não opinar, né? Então, por exemplo, com relação, aí sendo muito específico, para trazer alguma coisa que possa, de repente, acrescentar alguma coisa a alguém, né? Eu não tenho opinião formada sobre o isolamento, não tenho mesmo, né? Então eu não sou contra nem a favor, né? A princípio eu acho muito bom, acho seguro a gente ter a ideia de que estamos isolados, assim, né, de alguma forma, mas por outro lado, como um cara que está muito conectado com o empreendedorismo básico, né, na sua essência, eu acredito muito na consciência das pessoas, né? Você sabe que eu sou um otimista, como diria o Karnal no artigo que ele me citou. Ele falou que eu sou um otimista irremediável, né? E eu acho que eu sou um otimista, mas eu não fujo da realidade, né? Eu acho que você tem que ser otimista, mas você não pode perder o realismo. E eu acho que quando a gente conscientiza as pessoas de alguma coisa, muitas vezes isso tem muito mais impacto do que você obrigar as pessoas, né? Então, por exemplo, quando você diz que todo mundo tem que usar máscara, a pessoa vai botar máscara de qualquer maneira, porque aquilo é obrigatório. Agora, quando você diz que você precisa da ajuda das pessoas para botar máscara, pode ser que ela esqueça uma outra vez, mas que quando ela coloque com devido cuidado, né? Eu prefiro sempre o ensinar pelo amor e não pela dor. Essa é uma reflexão, um capítulo do meu livro. Só que a gente prefere a dor, porque a dor tira da gente a necessidade de sermos protagonistas, participantes do ensino. Se você quiser ensinar a Bia a não botar o dedo na tomada, porque ela vai tomar um choque, você pode deixar ela tomar um choque, e você não participou em nada, não perdeu seu tempo, ela tomou um choque e nunca mais vai botar. Ou você pode ter que falar 50, 60, 70, 80 vezes, explicar para ela o que é. A diferença é que para você conseguir convencer através da explicação, você vai criar novos argumentos, histórias, você vai criar cumplicidade, parceria, e ela vai aprender do mesmo jeito. Porque a gente aprende na dor e no amor. No meio do caminho a gente não aprende. Só que quando ela aprende pelo amor, a diferença que vai existir em quem aprendeu pela dor é que quando ela tiver que ensinar, ela vai ensinar pelo amor. Como eu acho que o mundo precisa muito mais de amor do que de dor, eu sou um cara que me encanto pela ideia de ensinarmos através do amor. Então, quando eu penso numa questão como essa, o que eu penso é o seguinte: não importa o que eu penso, né? Não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, ou se eu me aproximo mais, né, de uma forma de pensar ou de outra. A única coisa que eu não posso é tirar o direito do outro de pensar diferente de mim. A única coisa que eu não posso é de achar que o mundo está diante de uma pandemia e pessoas estão infelizmente morrendo. O meu vizinho de Instagram não pode postar uma foto feliz. Quando eu tiro o direito das pessoas de escolherem, por sabedoria, encarar a vida com leveza, porque não existe sabedoria maior do que você rir dos seus próprios problemas. Minha mãe me ensinou isso. A minha mãe é o maior exemplo de que sorrir dos próprios problemas causa alegria. É o ponto de partida. Quando você aceita, né, que a sua tragédia pode ser cômica, você conseguiu entender a beleza da vida, porque existe beleza oculta até no sofrimento. Agora, aquelas pessoas... Hoje eu vi uma notícia daquelas que me fazem ter que escrever um negócio desse para tentar trazer lucidez, né? É assim, as pessoas agora condenam tudo e todos que pensam diferente. Então, né, o Flamengo, porque quer voltar a jogar, é um time assassino. Meu Deus do céu! Né? Mas, de repente, o cara que está numa redação escrevendo sobre arte, ele não é assassino, mas também é o mesmo supérfluo se você pensar que você não gosta de arte e que você gosta de futebol. Quer dizer, as pessoas se sentem no direito de julgar as outras como se elas fossem detentoras, primeiro, do poder para julgar, e segundo, da sabedoria. Não somos. Então, quando a gente vê as pessoas com ódio, com raiva, porque você pensa diferente, ou porque você diz que você vai passear, ou porque você diz que você... Né, aí você começa a entrar na insanidade que te tira da lucidez e que te faz viver um momento como esse com quase nenhum aprendizado. Essas pessoas que têm a predileção pela dor ou só pela dor são aquelas pessoas que daqui a 3 meses, 4 meses vão falar precisaremos de uma Covid-20 ou de uma Covid-21 para aprendermos. Aí quando vier a Covid-21, agora a gente precisa de uma Covid-22 turbinada Mega Strong, Buck Power, para a gente poder agora cair. Quer dizer, são aquelas pessoas que vão querer sempre que a dor ensine. Aprenda através do amor. Aceite que tem gente que sabe levar a vida com leveza e com otimismo, mesmo que essa não seja a sua filosofia. E não condene as pessoas pelo simples fato
elas pensarem diferente de você. Porque esse é o exercício, não Nutella, o exercício original da intolerância. Não, se Pedrinho Salomão tem hater, aí eu desisto. Aí eu desisto da vida. Cara, Pedrinho, chegamos no final. Irmão, muito obrigado por tudo mesmo. Sinto falta do teu abraço. Tô ansioso pelo teu livro mesmo. Já te falei que você precisa escrever uns 2 por ano, no mínimo. Acho um absurdo a editora não exigir isso de você. Porque a gente precisa, cara. A gente precisa. Isso é para os extraordinários. O ordinário, ele foi uma cada 2 anos, ela sofreu. E graças a Deus eu tenho a ajuda da Marília Lamas, a Negociator. Nada, você se diz ordinário, mas você é um ordinário extraordinário. Cara, obrigado. Cara, obrigado por tudo. Obrigado a você, Marcos. E sempre que você me convidar, eu venho com o maior prazer, irmão. Você assistiu a gente aí. Você é maravilhoso e, cara, é da família mesmo e tamo junto sempre. Obrigado por tudo. Tô mesmo. Beijão, cara. Obrigado. Tudo de bom, tá? Valeu, irmão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Gente, amanhã então, bom, hoje encerramos, amanhã a gente volta às 11 da manhã com a Bianca Buzin. A gente vai bater um papo aí com ela de como reinventar a indústria de bares e restaurantes. Ela já até me mandou uma mensagem dizendo que não reinventou, mas que é óbvio ela é bastante inovadora nas coisas que a Noi fez, né? A Bianca Buzin, CEO da Noi. E amanhã às 11 horas a gente vai bater esse papo. Eu espero que vocês tenham gostado hoje. Espero que vocês participem mais amanhã. Dizer que o Douglas entrou aqui para poder fazer perguntas, mas a gente não consegue, Douglas, subir você para a live se você não tiver com a câmera aberta, tá? Precisa ter a câmera aberta, senão não tem como. Tá bom? Gente, boa noite, obrigado e amanhã tem mais.